Em seu livro A Crise da Narração, Byung-Chul Han argumenta que muito do que nós vivemos hoje, da falta de identidade, falta de propósito e até esse sentimento constante de aceleração da vida e do tempo, tudo isso tem a ver com como nós narramos a história. Ou melhor, como nós não estamos narrando a nossa história. Han vai argumentar que nós perdemos ao longo do tempo a habilidade de nos colocar em uma história que traga sentido à vida. E que hoje em dia a gente está solto no vazio, sem uma narrativa. Vamos à análise do livro. Muito tempo atrás, a vida ela podia ser comparada a uma espécie de quadro pintado. Era algo estático. O quadro, ele está ali, ele não se mexe, ele não vai a lugar algum, ele não se modifica. Tempos atrás, essa vida ela era marcada por um ritmo circular, estático, mas em um ritmo circular. Ela se repetia em movimentos lentos. Pensem nas estações do ano, por exemplo. Elas que marcavam o ritmo. Não havia pressa, pois não havia algum lugar a ser alcançado, algo a ser atingido, algo a ser aperfeiçoado. A vida, ela simplesmente estava ali, pintada. Todos os elementos estavam ali, já compondo o quadro. Era só viver, não faltava nada. O ritmo do tempo. Vamos pegar as estações que a gente falou: verão, outono, inverno, primavera. É algo lento, é algo contemplativo. Cada estação também tem o seu aroma, que o bicho Han vai chamar. O aroma do tempo. Vai ser o tema de um outro livro. Tem o seu propósito. Percebam, o verão, por exemplo, traz vitalidade. O outono é época de colheita, de reflexão. O inverno, por sua vez, o descanso e a introspecção. A primavera traz o renascimento, a fertilidade. Então, nessa época, não havia relógio marcando o ritmo e a produção. A própria relação que nós tínhamos com o trabalho era diferente. Era quanto fosse necessário para as nossas necessidades, como abrigo, alimento, não mais do que isso. Qualquer excesso era visto como perda de tempo. Então, o tempo ele é feito para se aproveitar, descansar, jogar, brincar, cantar, dormir, enfim, viver. Em alguns momentos, quando necessário recursos, trabalhar. Com o cristianismo ainda em alta e presente, na maioria da vida dessas pessoas que viviam nessa época, ao menos no que se trata de história ocidental, que é o que nós estamos falando aqui, essa vida de repetições em suas formas, a gente sabia, pela história cristã, de onde nós viemos, para onde nós vamos, sabíamos também qual que é o nosso propósito nessa terra. Então estava tudo, percebam, tudo muito bem amarradinho. Esse quadro pintado. Cada dia do ano tinha uma comemoração de um santo, um evento específico da história cristã, conforme o calendário, né? Então a gente tem a Páscoa, a Quaresma, o Natal, o que faz com que todos esses dias ganhem, então, propósito, né? Tenham algum tipo de significado no calendário. Tudo isso dava às pessoas ancoragem. Essa palavrinha é importante, ancoragem. Algo a se apoiar. A ancoragem ela abre uma brecha no tempo, através de uma narrativa a ser vivida. O tempo, percebam, ganha significado. Tá? Então, independente de você questionar a veracidade ou não desses fatos religiosos, ah, Fernando, eu não acredito em Jesus, ah, eu sou ateu. Isso pouco importa. O que nós estamos falando aqui não é de Jesus em si, ou Buda, ou o que quer que seja. O que nós estamos falando, e o que importa, é o propósito que era dado e vivido através desses personagens. Propósito dado e vivido na experiência humana, no dia a dia das pessoas. Tá bem? Estou documentando como era
independente de achar se era bom, se era ruim, se é certo, se é errado, tá bem? Então, a vida, ela era assim, dada, um roteiro. Vim de determinado local, meu propósito na Terra é esse, quando eu morrer, eu vou para esse outro local. As estações marcavam um ritmo circular, a vida está ali acontecendo, sem precisar eu estar me aprimorando, correndo para alcançar algum lugar, né? Não existia nem a ideia de ascensão social muito bem estabelecida. A vida não começava depois de que eu tenho um diploma, um emprego, X, Y, Z. A vida já estava começando, já estava rolando, já estava acontecendo. A vida já estava sendo experienciada. Boa ou ruim, como eu falei, é outra questão, mas estava sendo vivida com propósito. Até a dor e a perda nesse tipo de sociedade tinham uma narrativa de ser, um porquê de ser que tornava essa experiência aceita e até tolerável. E tudo isso tem a ver com sentido e significação, que nós vamos ver ao longo dessa explanação do livro A Crise da Narrativa. Tudo isso tem a ver com narração, portanto. Narração de uma história para nós mesmos. Bom, chegou-se uma época em que Deus foi devagarinho perdendo esse trono de ser o centro da vida das pessoas, né? E o espaço que ele ocupava foi diminuindo para a maioria das pessoas. Assim como a sazonalidade, perdão, essa pintura circular, né, que nós mencionamos, marcada pelo ritmo natural das estações, os ciclos repetitivos, dia sol, noite, verão, outono, inverno. As voltas, né, que a Terra dá, é sempre, se for pensar, tem um ritmo. Tudo isso foi sendo alterado à medida que nós fomos avançando no tempo. Se nós pegarmos hoje em dia a modernidade, pós-modernidade, nós não respeitamos mais esse ritmo circadiano, tá? A eletricidade, por exemplo, ela transforma a noite em dia. O relógio, ele compassa o tempo, mas o relógio, apesar de ele ter um formato circular, né, esse relógio de pulso, né, que gira em torno de si, o tempo que ele marca, ele é linear, uma linha reta, sempre avançando na batida da produção, hoje em dia, né? Sempre nós estamos hoje com a sensação de perda de tempo. O tempo deixa de ser vivido e ele começa a ser mensurado. E aqui tem-se uma mudança, tá? Naquela época nem relógio existia. Hoje nós mensuramos o tempo e corremos atrás do tempo. O tempo começa a ser otimizado. Não otimizar tempo começa a significar perder tempo. Então hoje ganha-se um caráter de utilidade que antes não existia. Mas hoje o ser humano precisa ser útil, produtivo em relação ao tempo. E o cristianismo hoje não tem o mesmo peso, ou não é pregado com o mesmo vigor que antigamente era por seus devotos. O sentido ele foi se perdendo, se esvaindo pelo ralo, né? Então, na pós-modernidade, a gente foi, e começou na modernidade, a gente foi alterando essa lógica de pintura estática, né? Aquela coisa ali paradinha, circular, que se repete, vida dada. Isso foi se alterando. Nietzsche foi um filósofo que pegou muito bem essa ideia. Na passagem O Homem Louco, do seu livro H é a Ciência, ele ilustra a preocupação com a morte de Deus, que Deus simboliza essa questão, Deus cristão simboliza essa questão do quadro estático que eu estou falando, do propósito, de onde viemos, para onde vamos, qual que é a moral, qual que é os costumes, né? O que que eu posso fazer, o que que eu não posso. Nietzsche tinha essa preocupação quando ele fala da morte de Deus, tá? Não é o Deus barbudo que está lá, literalmente foi alguém lá e atirou em Deus. Não, é essa representação que tem a moral e os costumes cristãos, que é a religião talvez mais difundida no nosso Ocidente, né? Em poucas palavras ele dizia:
Gente, se a gente tirar Deus do centro, que até agora guiou as nossas vidas, seja pelo bem, seja pelo mal, tínhamos um norte, né? Uma explicação das coisas. O que vai acontecer? Essa é a pergunta de Nietzsche. Aqui está a passagem que eu falo a respeito de Nietzsche, né, que eu comentei, da Gaia Ciência. Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e corria pela praça gritando: Eu procuro Deus! Eu procuro Deus! Mas aqueles que não acreditavam em Deus ficavam rindo e diziam: Ué, mas ele está perdido? Tá uma criança? Será que ele está se escondendo? Será que ele está com medo de nós? Terá Deus viajado? O louco então gritou: Para onde foi Deus? Que vos direi? Nós o matamos. Vós e eu. Somos todos os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como que nós esvaziamos o mar? Como que nós apagamos o horizonte? Como tiramos a Terra de sua órbita? Para onde vamos agora? Não estamos sempre caindo? Para frente, para trás, para os lados? Mas haverá ainda um acima, um abaixo? Não estaremos vagando através de um infinito nada? Então percebam, nesse trecho muito poético de Nietzsche, né? Nietzsche, além de ter uma filosofia muito profunda, também escreve de uma forma muito bonita, traz uma preocupação muito grande com tirado Deus do trono, todos os costumes, os hábitos que nós tínhamos, o que vai acontecer? Ele fala, como que apagamos o horizonte? Como é que conseguimos tirar a Terra de sua órbita? Em outras traduções diz, como é que conseguimos desvencilhar a Terra do seu Sol? O que vai acontecer agora? Percebam, pela primeira vez, estamos livres, leves e soltos. Não é preciso mais respeitar nada, nem as estações, nem a noite, nem o dia. Eu posso pecar, né? Não tem mais opressão, não tem mais limites. Se anoitecer, eu ligo a luz, entende? Não preciso mais respeitar esse ritmo da natureza e das coisas. O que vai acontecer? Ao passo da morte de Deus, começou a surgir um outro fenômeno, ou em paralelo a, ou por causa de, né? Que foi a ciência. A ciência foi devagarinho ganhando os seguidores que antes talvez seguiam Deus, né? Foi fazendo o seu campo, né? Ganhando ali público, muito tutelado pelo progresso inegável que ela conseguiu e costuma trazer, né? Progresso material, em termos de saúde, etc. No contexto que nós estamos falando, pensem, por exemplo, Galileu. A Terra não é o centro do universo. Pensem a descoberta de Darwin, a evolução das espécies, onde o homem perdeu a importância, a centralidade nesses eventos. Nós não estamos mais no centro do universo com Galileu, e Darwin disse: o homem é um acidente como outro qualquer. Ele está aí perambulando aleatoriamente a Terra. Ele não é um ser único e especial, tanto quanto é uma formiga ou um elefante. É tudo produto de uma multiplicação celular aí, em que uma coisa meio que evolui para outra, mas aleatório, randômico. Tudo isso faz com que haja uma quebra de significado e de narrativa na existência humana. Algo que até então nunca houve, sem precedentes. De uma hora para outra na existência, nós deixamos de ter importância. Nós rasgamos o manual de instruções, nós matamos Deus. Nietzsche está dizendo o seguinte: e aí, matamos Deus, beleza. E agora? Essa passagem que eu li para vocês, da Gaia Ciência, é isso. Nós matamos Deus. E agora? Novamente, entendam Deus como os costumes, moral,
normas de toda uma época, tá bem? Abstraiam esse conceito. Não é um senhor barbudo sentado em cima de uma nuvem. Tá? Nós rasgamos tudo isso. E agora? Bem, dentro da filosofia de Nietzsche, o que ele vai propor é o seguinte: gente, vamos criar nossos próprios valores, então, com liberdade. Já que nós temos liberdade, vamos criar nossos próprios valores. Não precisa de alguém dizendo quais são esses valores, vamos criar os nossos próprios, que ele chamou na filosofia dele de o além-homem. Já que não tem mais manual, cada um cria o seu. Cada um pode buscar o que é melhor para si dentro de si. O homem agora é algo a ser superado. Esse homem ordeiro que obedece, que precisa ser liderado, esquece, vamos criar algo além do homem. Vamos todos liderar a nós mesmos. Essa era a proposta nietzschiana. Já Dostoiévski se preocupou muito, Dostoiévski, outro filósofo, né, russo, se preocupou muito com essa tal liberdade e com o rumo que as coisas tomariam a partir da morte de Deus, esse Deus conceitual, de costumes, hábitos, etc. Né? Ele, de certa forma, pregava que o ser humano precisa, sim, de orientação e que o ser humano não tem forças por si só para caminhar sozinho por aí. Ele discorda de Nietzsche em relação a isso. Tá? Apesar de Dostoiévski veio antes de Nietzsche, né? Mas ele discorda no propósito de que o ser humano conseguiria criar seus próprios valores. Isso aparece em sua frase famosa: se Deus está morto, tudo é permitido. No Grande Inquisitor, que é um capítulo também de um livro muito famoso, do romance Os Irmãos Karamazov, obra-prima de Dostoiévski, tá? Nesse capítulo, O Grande Inquisitor, Ivan Karamazov narra uma parábola para o irmão dele, que se chama, irmão mais novo, que se chama Alyosha. Tá? Eu vou ler a parábola que ilustra a preocupação de Dostoiévski com tudo isso que estava acontecendo, com a saída de Deus do trono, o vazio que ficava e o que queria acontecer. Vamos à parábola. A história, né, ela se passa em Sevilha, durante o auge da Inquisição. A Inquisição foi uma instituição, vamos dizer assim, estabelecida pela Igreja Católica no fim da Idade Média, né, destinada a identificar, julgar e punir heresias e outros crimes contra a fé cristã. Tá? Então a história se passa em Sevilha durante o auge da Inquisição. Em um episódio que Jesus Cristo retorna à Terra. Ele volta para a Terra e começa a realizar milagres novamente, como ele fez na primeira vez, né, daquela famosa história bíblica, etc. Né? E começa a atrair a atenção e a adoração das pessoas. Então ele volta em um segundo momento, Jesus retorna à Terra. Imaginem isso. Né? Segundo momento, Jesus retorna à Terra, novamente. E começa a fazer novamente milagres, a atrair a atenção de pessoas e tudo isso. No entanto, ele é rapidamente preso pelo grande inquisitor, que é um velho catedral que reconhece que é Jesus que está ali pregando esses milagres, pega, prende ele e o condena à morte. Rapidinho, prende ele antes que mais pessoas comecem a seguir ele. Na cela, o grande inquisitor visita Jesus e explica por que ele deve ser executado. O inquisitor argumenta que a liberdade que Jesus trouxe ao mundo na sua primeira passagem, liberdade nesse caso refere-se à liberdade espiritual e moral, né? Porque Jesus ensinou que cada indivíduo tem a capacidade e o direito de fazer escolhas sobre sua fé, suas ações, seu próprio relacionamento com Deus, sem a necessidade de intermédios ou instituições que ditem essas escolhas, sem uma igreja que diga o que tem que ser feito, né? O grande inquisitor diz que essa liberdade é um fardo insuportável para a maioria das pessoas. Então o inquisitor prende Jesus porque ele diz o seguinte: aqui não. O inquisitor acredita que a igreja, ao contrário de Jesus, ela precisa operar para oferecer segurança e ordem. Ela precisa ser essa referência, que as pessoas não saberiam lidar com essa liberdade individual. Esse é um capítulo belíssimo do livro, tá? Os Irmãos Karamazov, eu recomendo a leitura. Tem livros só chamado O Grande Inquisitor, que é retirado dessa obra-prima maior, que é Os Irmãos Karamazov.
É bem bonito e reflexivo, tá? Eu recomendo a leitura. E os Irmãos Karamazov também, uma obra-prima, leiam, é muito bom. Bom, o grande inquisidor, então, critica Jesus, porque Jesus dá às pessoas liberdade de escolha. O grande inquisitor, ele tem medo que Jesus vá embora novamente, pregando a liberdade. Entendem? Que ele deixe esse buraco. Porque ele acredita que as pessoas preferem milagres, mistério e autoridade em vez de liberdade. Então o inquisitor não quer essa história novamente, ela não quer que essa história se repita. Ele acreditava na história contada que a igreja corrigiu esse erro, conseguindo dar controle e previsibilidade às pessoas. Por isso, no romance de Dostoiévski, ele faz essa brincadeira onde Jesus é condenado por dar liberdade às pessoas. Leiam, é bem interessante. Mas então o que Dostoiévski vai dizer? As pessoas não têm força ou conhecimento por si só para conseguir isso, essa liberdade autêntica que Nietzsche pregava. Isso é algo perigoso. Alguém vai assumir esse lugar de Deus e vai comandar essas pessoas. Alguém vai assumir esse posto, alguém vai assumir esse vácuo. Essa era a preocupação de Dostoiévski. Porque é isso que as pessoas, no fundo, querem e precisam. Alguém vai assumir o controle e oferecer às pessoas o que elas realmente desejam: conforto e uma felicidade resignada, garantida por uma autoridade. As pessoas querem um manual de instruções, conforme o filósofo. E, de fato, nos anos seguintes, foi mais ou menos isso que ocorreu na Rússia de Dostoiévski, se a gente for olhar num campo mais macropolítico, com o comunismo, por exemplo. Um ideal paterno de cuidado que tomou conta desse vácuo deixado por Deus. E se nós formos olhar para o extremo oposto na direita hoje, né, que alguns chamam de extrema direita, hoje em dia isso também ocorre com líderes populistas paternalistas. Parece que de fato as pessoas ficam buscando seguidores, né, em busca de seguidores, tentando se ancorar em algo que tenha significado e uma causa. Porque em um mundo sem propósito, sem Deus, né, nós ficamos tentando buscar um Deus substituto. Parece que é isso que acontece. Porque, como dizia Sartre, um outro filósofo, né, um existencialista, a liberdade é uma espécie de inferno. Ela é quase insuportável. E no caráter cotidiano, então, mais micro, não político, né, com a morte de Deus, a ciência que estava lá angariando seus seguidores, né, Galileu, Darwin, aquela coisa toda, começou a tomar esse posto. E hoje em dia, foi comendo pelas beiradas, entrando, e hoje em dia a ciência é o novo Deus. A ciência agora dita as nossas vidas, dá as respostas e os mandamentos de como as coisas são. Né? Não comeis carne, se exercitais 3 vezes na semana. Elas dita os imperativos da vida correta e de como ser vivida. A pergunta é: isso é científico? Isso tem comprovação? Né? Eu acredito na ciência. Então, antes, quando doentes, as pessoas enfermas, elas iam à igreja rezar ou chamavam o padre para retirar aquele demônio do corpo, né? Hoje, as pessoas vão ao médico para retirar o vírus. É aqui que entra o tensionamento principal do Byung-Chul Han. Na era da tecnologia e da ciência, a narrativa perde o seu lugar para a informação. O mundo meio místico perde lugar para um mundo desvelado, descoberto, nu da ciência, o mundo dos dados. O efeito colateral disso, nós não contamos mais histórias, nós vivenciamos fatos. E os fatos, eles são crus, eles são despidos de qualquer magia ou significado. Nós vivemos na era de dados. Os dados e as informações, eles são frios, eles não contam nenhuma história. Eles não ancoram a pessoa no tempo e espaço. O que quer dizer isso? É,
Ao ler de manhã, quando você acorda, uma tonelada de notícias nos portais, essas notícias vão mudando a toda hora, ou ver uma tonelada de informações aleatórias no Instagram, no YouTube, nos stories, no TikTok, eu não fico ancorado no tempo. Tudo isso, essa hipertrofia de notícias e de comunicações, não tem significado na minha vida, não diz respeito à minha pessoa, não se relaciona comigo. O eu como ser não faz mais parte da história vivida. Eu não interajo com essa história através de eu ser um personagem dessa história. Vocês percebem a diferença? A narração, ela cria histórias, gente. E a informação é o seu oposto. Ela cria contingências. A narração, ela cria significado e ancora o ser no tempo. Hoje nós estamos bem informados, mas nós estamos desorientados. Nós não participamos mais da história. Então, para Byung-Chul Han, o ser humano precisa de âncoras narrativas. Essa é a ideia. Pouco importa se elas são de fato verídicas ou não verídicas, científicas ou não científicas, né? A informação, ela fragmenta o tempo. Ela não permite que a gente se demore nesse tempo, né? Então, você vê uma notícia de manhã, de tarde já é outra. Essa notícia, ela não se relaciona com passado, presente e futuro, ela só é um dado solto que você lê aquilo e daqui a 5 minutos ninguém mais lembra. Estamos vivendo, portanto, uma vida ativa, ditada pelo aperfeiçoamento e pela produção constantes. Como ter um corpo melhor, como ter uma mente melhor, como eu melhoro o meu desempenho. Tudo voltado à produção, ao invés de eu ter uma vida contemplativa, ditada por significação, ditada por propósito. Então não é mais, gente, um quadro com um ritmo circular marcado pelas estações que se repete. Um quadro onde tudo já está em seu lugar, basta existir. Hoje não basta só existir mais. Não é só existir e se relacionar, desfrutar. Hoje em dia é preciso conquistar, é preciso produzir, é preciso se aprimorar. Uma vida pautada na produção e no aprimoramento constantes, para Han, se resume a uma mera sobrevivência. Então Han, ele usa uma metáfora, uma analogia da fogueira no seu livro, porque a fogueira simboliza aquele lugar onde todos sentam de pernas cruzadas, né, para ouvir histórias. As histórias contadas ao redor de uma fogueira, imagine, elas conectam ou conectavam as pessoas e criavam empatia. Todas essas histórias, elas iniciam com uma vez quando. Uma certa vez, quando eu e sua mãe saímos de viagem para o sul, quando vocês eram pequenos, elas têm um elemento de lembrança que tece o tempo, que costura o tempo. Vocês conseguem entender? Junta o passado com o presente, que dá significado às coisas, às pessoas e aos objetos. Esse é um ponto bem importante. Tecer o tempo traz significado ao tempo. No momento que eu recordo algo afetivamente, eu pego aquela vivência, trago para o presente e costuro as duas coisas. Esse vaso que eu adquiri uma certa vez, quando eu estava passando por uma pequena loja do subúrbio, em um dia chuvoso. Percebem? O vaso por si só é um objeto cru. Mas quando eu conto uma história sobre esse vaso, eu me relaciono com esse objeto. Eu crio narrativa, né? As mídias sociais, por mais que tentem se aprimorar do storytelling, né, que é justamente contar histórias, na verdade elas são um conglomerado de informações vazias e desconexas. Eu não tenho relação pessoal com essas histórias. Assim como no YouTube. Não existe uma ordenação ou sequência, que faça sentido para mim dessas histórias criadas. Uma não se encaixa com a outra. Elas são essas plataformas são um montante de informações soltas, horizontalizadas, desconexas
uma das outras, lateralizadas. É por isso que quando nós entramos nessas plataformas, nós nos perdemos no tempo. Tempo não existe mais ali, porque não tem ancoragem. Nada ali é tecido. O que tem ali não significa nada além de informações, dados, conteúdo. E o conteúdo ele tem vida útil curta, ele é descartável. É diferente da história contada, que fica na lembrança. A história contada na beira de uma fogueira fica na lembrança, conecta pessoas e objetos. Ana vai argumentar, então, que nós estamos em um tempo de pornografia. Isso se resume a pornografia. A pornografia não existe sensualidade, né? Na pornografia não tem sensualidade. Tudo é mostrado até os mínimos detalhes. É desvelado. Tudo é explícito. E nós vivemos a pornografia dos stories, por exemplo, onde toda a nossa vida é mostrada no nosso íntimo. Tudo é transparente. Na sensualidade, que é o contrário da pornografia, tem algo que é não dito. No sensual existem coisas escondidas. Existe muito do imaginado. Esse imaginado, ele reverbera no tempo e espaço. Ele cria desejo. Ele projeta o eu nesse cenário. Quando você recebe um WhatsApp, por exemplo, não tem distância ou espera. Tudo é nu, é categórico, tudo é quase que instantâneo. Compare isso a uma carta, né? A escrita de uma carta, na qual existe um ritual de escrita, a escolha da fonte, a grafia, a cor da caneta, sei lá, o selo, o envio, a espera pela resposta. A espera e a distância criam a significação e o desejo. Quando eu leio uma carta, eu me projeto no outro. Eu leio a carta com a voz da pessoa que escreveu a carta. Eu tento sentir o cheiro no papel do perfume que emana aquela pessoa. Eu imagino como é que é aquela pessoa. Isso que é sensual, vocês entendem? A imaginação que eu tenho daquela pessoa, de como é que ela é, etc. Quem aqui se lembra, da memória boa, quem é mais antigo, né? De pedir algo novo nos correios, ou a tia mandou alguma coisa nos correios para você, a tia mora em outro estado, sei lá, e tu tem que aguardar 2 meses, 3 meses. E quando vinha aquele caminhão amarelo do correio, né, na porta de casa, quando finalmente a espera tinha terminado, quão faceiro e feliz da vida a gente não ficava, né? Eu tenho essas memórias. E aí, o próprio objeto recebido, ele era melhor desfrutado, porque eu me relacionei com ele antes mesmo dele chegar. Na espera, eu criei uma história, uma expectativa de vivência. Hoje, por exemplo, com a Amazon Prime e outras plataformas, Mercado Livre, enfim, as entregas, elas são feitas quase que no mesmo dia, se não no mesmo dia. Eu compro algo e eu tenho de imediato. E logo que eu recebo, eu já vou em busca da próxima compra. Não tem distância, né? E essa não distância mata o desejo de eu me relacionar com aquilo e mata a narrativa, a sedução. É tudo muito pornográfico. É tudo muito, tudo tem, tudo tá ali de pernas abertas. A sensualidade, ela mistifica um pouco isso. Ela projeta, como eu falei, o eu dentro daquela história. Cria relação. Ela tece no tempo. Então, nos dias atuais, nós estamos sem bússola, perdidos no tempo e espaço, sem Deus. Uma espécie de oco, vazio, né? E Han vai dizer: o tempo só é percebido se nós nos demoramos nele. Se mudamos de ser uma pessoa ou um ser ativo para um ser contemplativo, que se conecta e se relaciona com as coisas. As coisas não têm sentido por si só. Elas só são coisas. Mas como eu me relaciono com essas coisas, com esses objetos, com as pessoas, é que cria significado ou o aroma do tempo. É que tece o tempo, ancoragem, né?
A forma como eu me relaciono com o livro que eu estou lendo, com a minha esposa, com o meu cachorro, com o meu filho, tudo isso depende do olhar que eu tenho para isso. O quanto eu me demoro nisso e interajo com isso. Eu preciso criar histórias com esses objetos. Novamente, eu preciso tecer algo. É isso que Han prega primordialmente nesse livro. Se não, se não, gente, esses objetos externos a mim se tornam sem significância. A vida fica um acumulado de coisas a serem feitas, vividas, nos quais eu não me relaciono com elas. Ficam vários checklists, to-do lists, viagens, compras, tarefas, coisas aleatórias que eu faço. É preciso, portanto, criar histórias dentro dessas coisas as quais eu faço. É preciso me relacionar com essas coisas. Narrar histórias onde eu me sinta é, inserido nessas coisas e viva essas coisas, né? É como uma criança que cria um conto de fadas, né? Você pensa aquela criança embaixo da cama criando uma narrativa de onde ela está, feitiços, magia, um mundo particular que ganha graça, que ganha cor. É preciso se demorar no momento, migrar de um ser ativo para um ser contemplativo. No romance A Náusea, de Sartre, o personagem, né, que é o Roquentin, luta contra a falta de sentido do mundo. Nesse livro, a náusea, ela aparece como uma propriedade das coisas, dos objetos ao seu redor. Então o personagem, ele vai dizer assim: a náusea não está em mim. Eu sinto-a na parede, nos suspensórios, por todo lado. Ele pega uma pedra, né, em determinada parte do livro, ele pega uma pedra na mão, uma pedra fria, desnuda, e ele diz: sou eu que estou nela, nessa náusea. Então, o que Sartre está dizendo? O personagem, ele percebe uma angústia, uma náusea, um mal-estar, um vazio que habita o mundo. Não dentro dele, mas no mundo. Ele percebe a náusea ao seu redor, porque ele olha, o personagem olha para o mundo sem significado, ele olha para o mundo como ele é. E o mundo como ele é não tem significado nenhum. Ele olha para o mundo cru. O mundo não significa nada para ele, nem ele para o mundo. Nada faz sentido, porque nada tem sentido a fazer. Cai-se num niilismo puro, em outras palavras, né? Se a gente for usar uma expressão nietzschiana, cai-se num niilismo. Um dia um Roquetin, ele percebe que é justamente a narração da história que tem o poder de fazer com que o mundo apareça com sentido. O personagem reflete, abre aspas, para que o mais banal dos acontecimentos se torne uma aventura, é preciso e basta que nos ponhamos a narrá-lo. É isso que ilude as pessoas. Um homem é sempre um narrador de histórias. Ele vive rodeado por suas histórias e pelas histórias dos outros. Vê tudo o que lhe acontece através dessas histórias e procura viver sua vida como se a narrasse. Mas é preciso escolher viver ou narrar. Então, o problema da náusea, do vazio da existência, ele é resolvido através do encantamento da narrativa, que ancora o ser no tempo e traz significado, que é a premissa que nós estamos trazendo nessa aula. Proust, na sua obra-prima, Em Busca do Tempo Perdido, trabalha muito essa ideia de tecer no tempo. Ao voltar já adulto à praia de Baalbek, onde antes ele tinha passado lá na sua infância momentos com sua avó, que são descritos no primeiro livro, no segundo, ele, ao se sentar para desamarrar os sapatos, se não me engano, ele tem uma memória involuntária. Ele volta aos tempos que viveu experiências ali, naquela praia, naquele hotel, com a sua avó. Tudo isso volta na sua imaginação. Ele começa a recordar e sentir com ternura e afeto o quanto ela trazia carinho e proteção à avó em momentos de angústia que ele tinha quando ele era pequeno e ele tinha dificuldades para dormir porque ele estava longe da mãe e ele tinha medo. E como a avó acalmava ele.
Como era macio o toque dela e o carinho que ele recebia. Percebam, durante o evento que realmente ocorreu no presente da narração, vamos pegar, eu peguei essa passagem para ilustrar bem esse ponto. Durante o evento que realmente ocorreu no presente da narração, que é ele desamarrando o sapato, vamos supor, sentado numa cama de hotel, isso não tem nenhuma relação. É nauseante. É tudo cru. Sapato, hotel, Baalbek, a praia. Hã? É tudo cru. É tudo vazio. Mas depois, ao recordar o evento com ternura, por uma memória involuntária da sua avó, é tecido, é costurado o significado. Aquela praia não é uma praia qualquer. Aquele hotel não é um hotel qualquer. Tece esse significado. Trace o presente, o passado para o presente. As coisas ganham aroma, sentido. Quão importante a avó fora para ele. O calor no peito ao lembrar desse momento. E é aqui, no tecer, que essa percepção, inclusive de carinho e afeto pela avó, aparece. Olha como isso cria empatia e conecta as pessoas. Não é lá no momento em que ele era criança, ok? Aquilo foi um momento vivenciado, nem no momento bruto das coisas em si, praia, sapato. Então, nem quando ele era pequeno, nem agora. Mas na recordação tecida. É aqui que cria esse sentido. Ao estabelecer conexões entre eventos, uma narrativa supera o vazio e a fugacidade do tempo. Ela tece significado. Então, nos tempos de hoje, sem narrativa, sem ancoragem, sem rituais de passagem, nós ficamos soltos no nada, apenas acumulando tarefas e fazendo coisas. Novamente, de um quadro onde a vida era circular no seu tempo, antes vivido, é como se agora nós estivéssemos vivendo em uma linha reta, correndo, sem destino e com o chão desmoronando em nossos pés à medida que a gente vai correndo. O sintoma dessa doença, desse momento, né, é que, por exemplo, nós não sabemos mais morrer. Quando a morte vem, parece que não era a hora. Nós não desejamos ela. Nós queremos nos livrar dela. Parece que a morte vem interromper os nossos planos inacabados. Né? Ah, mas justo agora. Mas que planos? Né? Nós não temos mais planos. Por isso, nenhuma hora é boa. Nenhuma hora é uma boa hora para se morrer. Até sou esquisito eu falar isso, mas, Fernando, existe boa hora para morrer? Antigamente, a relação com a morte era outra. Muito se falava, e vocês podem ver isso em relatos antigos, filmes por exemplo, Guerra Antigo, né? Ilíada, Odisseia, ou relatos de pessoas mais antigas. Eu cumpri o meu propósito na vida. Eu vou em paz. Eu já vivi o que tinha que ser vivido. Eu morro em um campo de batalha, um guerreiro espartano, né? Morria com gosto, com as armas na mão. Era honroso. Ele cumpriu o seu propósito. Cumprir o propósito requer uma narrativa de história para ter abertura e fechamento. Hoje em dia não tem fechamento de nada, né? É tudo solto. Não existe ancoragem no tempo de eventos que eu vivo fechados por rituais, certo? É tudo um contínuo abstrato. Esse guerreiro morre em paz porque ele criou uma narrativa para tal. Ele experienciou dentro da sua história vivências e consumiu a vida. Já criei meus filhos, meu propósito está feito, eu posso ir. Nietzsche diz que só não tem medo da morte quem sente que de fato já consumiu a vida. Então, hoje em dia, o tempo ele está atomizado. É o mundo que pode ser explicado, um mundo pornográfico, de dados e informações. Esse tipo de mundo não pode ser narrado. Fica um mundo vazio e sem significado. Han nos convida, então, a criarmos uma história narrativa a nós mesmos, de nós mesmos, para nós mesmos. Onde nós estamos situados em algo. Né? Qual que é o nosso propósito e para onde vamos?
Uma história, sim, inventada, para que a vida possa ser suportada. E mais do que isso, sentida, experienciada. Uma passagem bastante conhecida, diria eu, que ilustra essa criação de sentido nas coisas, né, e como eu me relaciono com elas, tem no livro O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, né? Tem um diálogo entre o príncipe e a raposa que eu vou compartilhar com vocês. A raposa diz para o príncipe: minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso me aborrece um pouco. Mas se tu me cativas, príncipezinho, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo para a terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês, lá longe, vês os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim, ele é inútil. Os campos de trigo não lembram a mim coisa alguma. E isso é muito triste. Mas os teus cabelos são da cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado, porque o trigo ele é dourado e fará lembrar-me de ti. Hoje em dia parece que ninguém mais fia, ninguém mais tece, ninguém mais costura no tempo. Somente informações são produzidas soltas na forma de estímulos. Então hoje em dia como nada é narrado, tudo é apenas mensurado. Gráficos, diagramas não dizem nada sobre quem eu sou. O eu não é uma quantidade, mas uma qualidade. A crítica de Han precisa explicar para que fique bem claro, tá? Ele não é contra o progresso ou a ciência, tá? Evidentemente, se você ficar doente, por favor, vá ao médico, tá? O que ele está apontando é o efeito colateral de tudo isso, dessa mudança de um paradigma para outro. Então, em um mundo pornográfico, informativo, sem graça, sem narrativa, dentro do possível, cabe a nós sermos um pouco mais criança e menos adultos. Cabe a nós criarmos narrativas e contos de fada. A realidade, para ser suportada, ela precisa ser um pouco inventada.